Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. É a teologia do absoluto. Ela é do absoluto porque ela prega que os 10 mandamentos são a regra que vai colocar em ordem esse mundo, porque sempre colocou, ela sempre existiu para isso. Mas as pessoas, de um modo geral, elas têm dificuldade em seguir os 10 mandamentos. E as pessoas, e também porque tem a sua motivação. Os próprios judeus, eles tinham um problema sério com os 10 mandamentos. Eles incluíam, juntamente com os 10 mandamentos, quer dizer, Moisés subiu ao Sinai, quando desceu, trouxe os 10 mandamentos naquelas tábuas. Quando Moisés ia acabando de chegar junto ao povo, ele, ele viu que o povo estava realmente diante de um bezerro de ouro, adorando um bezerro de ouro. Aí ele quebrou aquelas tábuas. Moisés subiu novamente e Deus prometeu, vou te dar de novo os 10 mandamentos. Aí ele subiu com as tábuas bonitinho e lá Deus deu os 10 mandamentos. Só que está escrito que Deus ditou uma porção de outras leis. Quer dizer, toda vez que Moisés se encontra no Monte Sinai, a impressão que se tem é que ele dá os 10 mandamentos mais outras leis. Não é verdade. No primeiro caso, Moisés chegou com os 10 mandamentos mais algumas leis. Depois ele subiu pela segunda vez, porque ele quebrou as tábuas originais, e lá ele ouviu durante muito tempo outras e outras e outras leis, como fazer o templo, como fazer isso, aquilo outro. Coisa que diz respeito ao sacerdotalismo ou ainda ao clericalismo. Mas quando a gente vê que clericalismo e templismo caem quando Deus diz que não habita em templo feito por mãos humanas e que o sacrifício, principalmente nós cristãos temos que entender que o sacrifício foi realmente feito por Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então não temos que nos preocupar com isso. Então, a lei de Deus são os 10 mandamentos. Mas tem essa questão, os judeus trouxeram outras leis e colocaram no mesmo nível, o que é um absurdo. Mas, felizmente, o que aconteceu? Uma descrição que está lá em Deuteronômio, que realmente descreve como a lei foi dada a Moisés, lá está dizendo que Moisés trouxe as 2 tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, e os colocou dentro da arca da aliança, porque os 10 mandamentos são a única lei que representam a aliança de Deus com os seres humanos. Isso é um mito muito antigo. Pregadores, teólogos, escritores cristãos não acreditam que haja mitos na Bíblia. Mito sagrado não é mito científico, não é mentira. É aquela história contada a alguém que não se sabe quem foi, mas Deus contou. Pode ter sido para um indígena, pode ter sido para uma pessoa muito simples, mas Deus contou. E se alguém quebrasse as tábuas dessa lei que essa pessoa disse, ela se reconstrói porque Deus dá para outros. Quebraram. A reforma protestante não tem culpa nenhuma, mas ela foi, sem dúvida nenhuma, a última instância de poder do paulinismo, que é uma coisa terrível, que realmente esmagou a lei de Deus. Mas agora, com o desvendamento do livro de Daniel e de Apocalipse, fica muito claro que os 10 mandamentos são a lei de Deus e não há outra lei paralela. Mas o paulinismo diz que a lei de Deus foi enfraquecida. A lei de Deus contém maldição. Não cumpra com a lei de Deus, não ande na lei de Deus, não chegue nem perto da lei de Deus, porque ela contém maldição. Evite se esforçar para andar na lei de Deus, porque ela contém maldição. Como que é?
É exatamente isso que o paulinismo ensina. Mas o que seria o paulinismo? O paulinismo uma forma uma forma de cristianismo que se baseia nas cartas do apóstolo Paulo. É uma forma de cristianismo ensinada por Nero, que tem como principal personagem bíblico o apóstolo Paulo, um herói que começou a ser construído em Atos dos Apóstolos 16:6 e foi até o livro aos Hebreus 13:25, ou seja, toda a obra de Paulo, mais um pedaço do livro de Atos dos Apóstolos, mais da metade do livro de Apocalipse, tem que ser retirado da Bíblia, porque são obras de Nero ou Abominável da Desolação. Segundo o desvendamento do livro do profeta Daniel, Abominável da Desolação é um personagem inventado por Nero, com o corpo do Império Romano, a cabeça do apóstolo Paulo, o rosto do apóstolo Paulo e o espírito do maligno. O Abominável da Desolação é um personagem criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno, para se insurgir contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, para assentar Paulo no lugar santo, conforme está escrito em Daniel 9, 25 e 26. Então, vejamos só. E os católicos? A gente já falou que os judeus, de certa maneira, trataram a lei de Deus misturando outras leis. E os católicos? Os católicos, cansados de esperar que Deus tocasse nos seres humanos, em suas almas, fizeram para si um bezerro de ouro. Ou seja, o católico não acredita que a Bíblia seja a única regra de fé e prática para a humanidade, não é só para cristão, não. O 71º capítulo da Bíblia não foi feito para judeu. O judeu tomou esse mito sumério, eterno, para si, mas ainda assim misturou com suas leis. Os católicos, cansados de esperar, porque eles só olhavam para Paulo e em Paulo Deus não se manifesta, muito pelo contrário, eles construíram um bezerro de ouro, que são essa idolatria que você conhece, não sei nem falar. E no protestantismo, obviamente, que a Bíblia veio com muita fidelidade. Mas em cima, só pegaram a autoridade do material editado por Nero, feito por Nero, para construir o abominável da desolação e surgir contra Jesus Cristo, que é o príncipe dos príncipes. Então, quando a pessoa diz, olha, mas eu não gosto dessa ideia de que tem que rasgar a Bíblia. Não, tem que tirar essa parte. Todas as cartas de Paulo, inclusive aos Hebreus, de 16:6 de Atos dos Apóstolos até o final, e uma parte mais da metade de Apocalipse. Eu tenho revelação divina para isso. É uma tese meio difícil? É. Mas eu quero te dizer uma coisa. Antes disso, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, deixe um like e ative o sininho de notificação. Eu quero dizer uma coisa que parece muito estranha. É que a Bíblia, como ela está, ela é um livro perigoso, destruiria a humanidade se ainda tivesse influência, mas não tem mais influência. Hoje, na Europa, nos Estados Unidos, onde a Bíblia já foi muito influente, a influência dela chegou aqui através desse país, a Bíblia só tem um valor, ela é um lixo reciclável, um lixo doméstico reciclável. Então, com o desvendamento do livro de Daniel e do Apocalipse, a Bíblia vai ganhar um grande impulso. Ela vai mostrar que ela é regra, fé e prática para a humanidade nos seus 70 primeiros capítulos. É muito maravilhoso. E os 10 mandamentos são um protagonista muito importante, né? Então, vejamos só. Por que a Bíblia provou ser perigosa? Do século IV ao século XV, foram 12 séculos. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 12 séculos. Durante esse período, a Bíblia em latim
muito pouca gente podia estudá-la. A grande maioria das pessoas, a grande maioria, 99% eu diria, eram pessoas simples que sequer sabiam ler na sua própria língua. Então, essas pessoas eram colocadas diante do bezerro de ouro, que eram as imagens, e, obviamente, de uma maneira até bastante providencial, seguiam em devoção ao santo, que era um personagem, tinha, obviamente, a sua história composta para ser uma pessoa santa e exemplar, um herói como o apóstolo Paulo. E, de certa maneira, não se envolvia com nada. Agora, quando a Bíblia caiu na mão de todo mundo, porque veio a imprensa, veio a reforma. E com isso, a reforma disse, tem que ser bíblico. E eu digo para você, tem que ser bíblico, mas tem que tirar todo esse material que faz mal à humanidade, que são as cartas do apóstolo Paulo, de 16 de Atos dos Apóstolos em diante, e a grande maioria, quer dizer, não a grande maioria, mais de 50% do Apocalipse. Tudo feito por Nero, um personagem que é descrito com muita precisão pelo profeta Daniel. Agora vamos ver o que são os 10 mandamentos, qual os efeitos dele na sociedade. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto. Será que o católico aceita bem isso? Então, joga no lixo. Não tomarás em vão o nome do Senhor. É uma coisa, parece tão sem importância, mas levar Deus a sério é muito importante. Lembre-te do dia do sábado para santificá-lo. Os judeus levaram muito a sério e Jesus flexibilizou. Honra teu pai e tua mãe. Maravilhoso fundamento, que se nós andarmos como estamos andando, nessa modernidade toda que tanto o paulinismo quanto o ateísmo nos manda, não diria seguir, mas negar a Deus, isso aqui não vale, porque isso aqui foi enfraquecido pelo pecado, pela carne. Não matarás, não adulterarás. O que você acha disso? Alguém pode subir a um púlpito para dizer que isso aqui é pecado? Esse conselho, esse mandamento aqui é pecado? Alguém pode dizer que esse mandamento aqui é pecado? Subir a um púlpito e dizer que esse mandamento aqui é pecado? Não furtarás. Não darás falso testemunho, ou seja, não minta para o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice nada do seu próximo. Não cobice nada do seu próximo. Isso aqui são 10 mandamentos. Eu vou trazer isso aqui com muita, para dizer, com muita insistência para dizer para você que é a única regra, porque isso é há milhões de anos, a única regra capaz de sanear, de trazer saúde à sociedade. E a nossa sociedade anda muito estragadinha. Então, Jesus não contraindicou a lei, muito pelo contrário, ele confirmou a lei. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que foi que Nero fez com esse versículo? Ele colocou a graça contra a verdade, contra a lei. Ele colocou a graça contra a lei. Agora, como é que você vai poder entender essa história? Se colocando diante de Deus, segundo o 71º capítulo da Bíblia, falando somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos, dirigindo-se a Deus em oração na mais completa submissão e estendendo a mão ao seu próximo. É isso que Jesus também ensina. Jesus ensina isso no seu evangelho maravilhoso. Então, eu quero te convidar para essa experiência. Isso é maravilhoso, isso vai mudar a sua vida. Nós não temos que pregar 1000 coisas. Nós temos que pregar os 10 mandamentos, acrescendo o que Jesus nos manda fazer, como amor a Deus e amor ao próximo, tendo como base os 10 mandamentos. Eu convido você, eu sei que minha tese é antipática, para as pessoas que não conseguem fazer a experiência de falar somente a verdade, nem começar. Dirigir a Deus em oração e estender a mão com compaixão. Mas eu convido você para que possamos reconstruir
Um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso eu deixo na descrição do vídeo o meu e-mail. Eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo. E eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui e que Deus o abençoe.